Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o início do campeonato italiano, com um ponto que gerava muita curiosidade. Como vai ser o Pirlo como treinador? É claro que por um jogo a gente não vai ter como responder completamente essa pergunta, né? Não dá pra saber o que vai ser da carreira do Pirlo daqui pra frente. Mas se a curiosidade era pra ver quais seriam as primeiras escolhas, e aí eu nem digo as escolhas de escalação, porque obviamente um início de temporada também não seria o momento pra ver, então quer dizer que o time base dele vai ser esse. Não, não é disso que eu tô falando. É a curiosidade das ideias, da estrutura tática, de como jogaria e jogará a Juventus, e é claro que a gente vai precisar esperar uma sequência para poder avaliar um pouco melhor, mas também dá para olhar para o primeiro jogo e enxergar quais são os princípios táticos do Pirlo nesse início de trabalho na Juventus. Então esse era um ponto muito interessante. A Juventus venceu bem a Sampdoria por 3-0 na primeira rodada do campeonato, e hoje aqui a gente fala um pouco sobre essa estrutura tática, as variações, os desenhos, entrando nas características também de algumas das peças que jogaram. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Você está convidado, é claro, para se inscrever, clica aqui embaixo se você ainda não se inscreveu, ativa aí o sininho da notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, deixa a curtida no vídeo, que é sempre importante também, e nos comentários. Quero saber aí de vocês o que vocês esperam, o que vocês acharam da estreia, o que vocês esperam do Pirlo nessa carreira que se inicia como treinador. Aliás, na última sexta-feira, o Léo Bertozzi postou e traduziu, na verdade, no Twitter, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para a série de tweets dele, traduzindo parte das ideias do Pirlo, pegando até como parâmetro o estudo que foi feito, né, a apresentação que foi feita pelo Pirlo na conclusão do curso de treinador mesmo. Então é legal porque dá para ter alguma ideia, dá para ter uma ideia de como ele pensa ou quais são alguns dos princípios que ele deve tentar usar. É claro que nem sempre o treinador coloca logo de cara o que ele imagina como as ideias ideais para o jeito de jogar futebol em qualquer time, porque tem um processo de adaptação, você se adapta ao que tem nas mãos também, mas não deixa de ser legal, porque como é um início de processo e como é uma grande interrogação, o Pirlo como técnico é uma grande incógnita para todo mundo, ninguém sabe o que esperar. Não teve ali um período pra gente observar antes de chegar na Juventus e falar, naquele time ele jogava desse jeito, naquele time tal. Não tem. Então, essas ideias não deixam de ser interessantes também pra gente entender mais ou menos como funciona a cabeça do técnico Andrea Pirlo. Então tá aqui embaixo. E claro, vamos falar sobre a estrutura da equipe nessa partida contra a Sampdoria. E aí a gente pode usar o campinho, a gente pode falar um pouco sobre a estrutura, por quê? Porque era um time que variava a linha de defesa entre 3 e 4, e aí tinha muito a ver com a fase do jogo também. Você vai, no momento sem a bola, o time se aproximava muito mais de uma estrutura de duas linhas com 4, no momento sem a bola, claramente a estrutura era de saída com 3, e nessa saída com 3 era o Danilo quem ficava como zagueiro pela direita, e os zagueiros têm um peso bem grande na estrutura de saída de bola da Juventus. Então se a gente for olhar para um posicionamento mais médio, a gente vai enxergar uma Juventus quase com duas linhas. É verdade que pelo lado esquerdo o Frabotta sai um pouco mais, enquanto pela direita o Danilo fica mais. Porque se a gente pensar nisso como uma linha com 4, as funções são quase opostas. A função do Danilo é ficar na base da saída de bola como um zagueiro, e a função do Frabotta é esticar, abrir o campo como um ponta pela esquerda. Então são funções diferentes para cada um dos lados dessa linha de defesa que tem Bonucci e Chiellini. E, até para complementar isso tudo, claro, no meio-campo, McKennie, novidade para essa temporada, e Rabiot formando essa dupla central, com o Quadrado fazendo esse papel do ala pela direita, do meia pela direita, aí essa nomenclatura vai depender muito da fase do jogo, ele vai ser ala, no momento com bola dá para dizer que ele jogou como ala, no momento sem bola ele era o meia pela direita, e aí Kulusevski e Ramsey encostando no Cristiano Ronaldo, mas os três ocupando essa faixa central do campo com muita movimentação. Faixa central que eu tô querendo dizer é não precisando abrir o campo, né? Explorando esse corredor central, talvez seja a melhor forma de definir, se a gente considerar os corredores, né? O corredor do lado direito, o corredor do lado esquerdo, o corredor central, aí sim talvez fique mais claro para a gente tentar não confundir com faixa central, que poderia ser o terço defensivo, a faixa central, o terço ofensivo, enfim, só para tentar diferenciar um pouquinho a nomenclatura, para não confundir muito. Mas então, falando do momento da estrutura com bola, o que ficava muito claro? A ideia de tentar atacar abrindo o campo com dois jogadores bem abertos. Então, Quadrado pela direita, Frabotta pela esquerda, eram esses caras. E a estrutura da Juventus no momento com bola se assemelhava muito ao quinteto ofensivo. Então ficava um time com 3 na saída de bola, Bonucci, Chiellini e Danilo, formando esse trio da saída de bola, o trio que inicia a saída de bola, 2 volantes à frente,
McKennie e Rabiot, até ocupando faixas um pouco diferentes, o Rabiot à direita, o McKennie à esquerda, o McKennie num primeiro momento até participando mais desse primeiro passe, recebendo esse primeiro passe dos três zagueiros, eu tô colocando o Danilo como zagueiro no momento com bola, e aí então, 3-2-4-1, dá pra chamar dessa forma? 3-2-5, tanto faz, o número não vai ser o mais importante aqui, sim a compreensão de qual é a faixa de campo que cada um vai ocupar. Então se você tem esses três iniciando a saída de bola, e no momento com bola, no momento de se posicionar no campo de ataque, a Juventus acabava tendo uma participação muito importante desse trio que inicia. E aí é bom lembrar, né? O Bonucci tem uma enorme capacidade de passe para distribuir essa primeira bola, para lançar, para explorar os corredores, mas para achar um passe por dentro. O Chiellini tem essa facilidade, inclusive para se projetar, iniciando essa saída pelo lado esquerdo. O Danilo por dentro também, então como um jogador que pode se projetar eventualmente, como no chute de fora da área logo no início do jogo, em que ele aparece na faixa dos volantes, dos meio-campistas mesmo, então avançando, ele não precisa ocupar o corredor direito, ele não precisa ser esse jogador que vai atacar como um lateral ofensivo, porque nessa faixa do campo tá o Quadrado. Então o Quadrado é o cara que abre o campo na direita, o Frabotta, aliás, bom destacar, né, garoto da base, jogador de time sub-23 da Juventus, tendo oportunidade, fazendo uma boa partida inclusive, sendo esse jogador que abria bastante o campo pelo lado esquerdo. Então dentro dessas funções, ele na ponta esquerda, Quadrado na ponta direita, por dentro McKennie e Rabiot, recebendo a bola dos três zagueiros, eu, de novo, coloco o Danilo nesse trio de zaga, e a partir daí tentando encontrar o trio ofensivo desse corredor central. Kulusevski, Ramsey e Cristiano Ronaldo. Não é que o Cristiano Ronaldo tivesse que ficar como aquele 9 referência paradão lá na frente. Essa movimentação é interessante porque ela não é só lateral, ela é também de ida e volta. Então Ramsey e Kulusevski, por exemplo, são jogadores que em vários momentos se colocavam lado a lado com o Cristiano Ronaldo ou recuavam para receber a bola. Então o Ramsey, que é um jogador que sempre teve como ponto forte a chegada, ser esse meio-campista que chega à área, ele nessa formação tem muita liberdade para fazer isso, fez um bom jogo inclusive. O Kulusevski, que tem essa condução de bola, trazendo da direita para dentro, fez um papel que provavelmente, possivelmente, a gente vai ver muito o Dybala fazer. Não sei se dentro dessa estrutura, mas sendo esse jogador que recebe um pouco da faixa direita para trazer para dentro, por ser esse jogador que tem essa condução de bola, essa capacidade, e inclusive isso foi muito frequente também. O ataque da Juventus começar concentrando essa saída pela direita, então você inicia ali com Rabiot, com o Danilo, com o Bonucci acionando esse lado, sendo esse cara que direciona o primeiro passe, o Quadrado abre o campo por ali, o Kulusevski baixa para receber a bola e numa tabela, numa aceleração que o movimento permite, essa movimentação é constante e é importante, então se a tabela faz a jogada acelerar por ali, do outro lado já está espetado o Frabotta para receber do lado oposto e uma inversão pode pegar esse lado aberto. Não só o Frabotta, porque no segundo tempo entra o De Sciglio e ele tem uma situação muito parecida também, numa jogada que se desenvolve na tabela pelo lado direito, que inicia assim e que tem a inversão para conclusão na ponta esquerda. E na ponta esquerda quem que tá? O lateral esquerdo, o ala pela esquerda, o ponta pela esquerda, tanto faz o nome mais uma vez. E sim um jogador que ocupa essa faixa, que nessa altura já era o De Sciglio. Então, no momento sem bola, você tem o Ramsey voltando para tentar fechar o lado, enquanto o Quadrado fecha pela direita, o Ramsey vai voltar e se posicionar, ora por dentro, ora por fora, não vai ser exatamente aquele meia bem aberto na esquerda, mas ele vai encorpar uma espécie de uma segunda linha com 4, enquanto o Frabotta volta para fechar a primeira linha com 4, que tem o Danilo pela direita. Então são desenhos diferentes para fases diferentes da partida. E foi uma boa estreia, acho que de uma maneira geral a gente viu uma Juventus trabalhar a bola com velocidade, com dinâmica, isso é importante, e com ideias de ocupação de espaços. Então isso a gente pôde ver logo de cara nessa primeira demonstração aí do que pode vir a ser a Juventus do Pirlo. Um time que ocupa os espaços que se propõe a fazer, né? Abrindo bastante o campo, tendo praticamente um quinteto de frente. A saída de bola, a posse de bola, o volume do jogo vai ficar muito concentrado na capacidade dos zagueiros e esses dois volantes de encontrarem essas opções. A ideia é ter 5 na frente, digamos, porque os alas vão abrir a linha de defesa ou tendem a tentar abrir a linha de defesa, podem aparecer do lado oposto para uma conclusão, caso essa inversão venha rápido, ou até num cruzamento encontrando esse ala atacando a área do outro lado. Mas, acima de tudo, se você tem a bola na faixa central do campo, os dois alas bem abertos e espetados, no mínimo você está gerando um problema para o adversário. A minha linha de defesa, vamos falar da linha com 4, ela vai abrir para se preocupar com o ala que está bem aberto ali? Se você abre, você espaça,
e cria um buraco por dentro. E é exatamente nesse buraco por dentro que Cristiano Ronaldo, Ramsey, Kulusevski estavam nessa movimentação, que variava entre receber a bola nas costas dos volantes ou atacar os espaços entre zagueiros e laterais, ou situações parecidas com essa. Então a estrutura tática ficou bem clara nessa primeira partida do Pirlo no comando da Juventus. O que vai ser, se vai dar certo, se vai emplacar, se vai engrenar, quais vão ser as opções de escalações, quais são os jogadores que largam na frente dentro do que a gente vai ver como time base, isso não dá pra saber. Foi só a primeira rodada. Mas já na primeira rodada a gente pôde ter algumas das respostas para todas as perguntas que a gente tinha, né? Porque a gente só tinha pergunta em relação ao Pirlo, como ia jogar, quais seriam as ideias, a formação tática, as variações, a estrutura de ocupação de espaço, isso a gente conseguiu ver nessa vitória da Juventus sobre a Sampdoria. Enfim, vamos ficar de olho para ver qual vai ser a sequência, porque evidentemente tem muito jogador de qualidade para entrar nesse time ainda, né? Tem muito jogador importante, titular de temporada passada, que ainda vai entrar, outros que estão chegando, que a gente tem curiosidade para ver, por exemplo, como vai se encaixar o Arthur nesse time. A gente já viu o McKennie jogando ao lado, nesse meio campo, ao lado do Rabiot, fazendo até uma função que de certa forma surpreendeu nessa distribuição de receber a bola à frente dos zagueiros. Enfim, vamos esperar para ver, quero saber de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês esperam, qual foi a primeira impressão, quem que vocês acham que deve entrar, deve sair do time, se já dá para ter uma ideia de qual pode ser a escalação dessa Juventus do Pirlo. Comentem aí, se inscrevam, curtam o vídeo, um abraço e até a próxima.